Meus irmãos queridos, quero dar o meu boa noite a todos, boa noite, e quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero trazer também, nesta oportunidade, o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana de Vila Ré. Quem conhece alguns irmãos que ainda estão vivos, eu falo que estão vivos porque de vez em quando o Senhor resolve chamar à sua presença aqueles que já viveram algum tempo. E conversando com um desses irmãos que estão vivos, presbítero Oswaldo D'Alevedo, ele diz que lá pelos idos de 1955, 58, 1960, a Igreja do Brás, ela instalou algumas congregações na nossa região. E uma das primeiras foi a Igreja de Vila Ré. A Igreja de Vila Ré funcionava na garagem ou na sala da casa do irmão Barbosa. Depois o trabalho começou crescendo, isso em 1957, por aí. O trabalho começou crescendo e eles resolveram mudar lá da casa do irmão Barbosa para uma pequena sala, um pequeno salão que eles alugaram na rua Impatá. Depois o trabalho foi crescendo, eles vieram para a rua Inhatumani. E quem conhece a Vila Ré, conhece a rua Inhatumani. Depois, o trabalho já perto de ser solidificado, foi comprado um terreno na rua Itinguçu, onde hoje funciona uma loja chamada Imigrantes. Quem passa na Vila Ré, depois ali da região, não estou fazendo propaganda do dia, logo depois, na outra esquina, na direita, tem o Imigrantes. Daquele tempo, antes de 1961, a nossa igreja foi organizada lá em Vila Ré, no dia 25 de junho de 1961. Depois de organizada, então, o irmão Oswaldo e outros irmãos saíam da Vila Ré para Aê Carvalho a pé. Nem ônibus tinha. Tinha a linha do trem que passava lá naquela região da Vila Ré, Arthur Alvim, vinha Guaianazes e assim seguia. Mas não tinha linha de ônibus. E ele diz, todos os domingos, depois do almoço, nós íamos caminhando lá para Aê Carvalho para pregar o Evangelho. E algumas pessoas se associaram a este grupo, inclusive a nossa irmã de saudosa memória, Dona Maria Suto. Outras pessoas começaram a fazer parte naquele momento. Vocês conhecem a história, certamente. Eu só estou relembrando que é um prazer, como pastor da Igreja de Vila Ré que estou como pastor, é um prazer estar nesta comemoração do cinquentenário da Igreja Presbiteriana em Cidade Antônio Estevão de Carvalho. Esse é o nome, né? Cidade Antônio Estevão de Carvalho. E este terreno também tem uma história, nós não vamos nos deter na história, e outros terrenos, outras igrejas surgiram a partir da Vila Ré. Surgiu então a Igreja do Bom Pastor, surgiu a Igreja de Itaquera, além desta igreja, e outras igrejas foram sendo plantadas, e para louvor e glória do nome do Senhor Jesus, nós temos várias igrejas na nossa região, povoadas de pessoas que foram alcançadas, como cantamos há pouco, pela graça de Jesus Cristo. Nos alegramos por isso. Então eu trago o meu cordial abraço, carinho, da Igreja Presbiteriana de Vila Ré. E eu sempre brinco com alguns colegas quando a gente sai da cidade, sai do estado. A Igreja Presbiteriana de Vila Ré é a igreja que caminha para frente, embora que tenha o nome Ré, mas caminha para frente. É bênção pura. Assim como a Aê Carvalho também caminha para frente e as igrejas do nosso presbitério caminham para frente. Mas eu vim tratar com os irmãos de um assunto da maior importância para todos nós. E eu quero lhe convidar a abrir o livro santo no Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito pelo apóstolo João. Evangelho de Jesus Cristo, que está contido no Evangelho de João. E eu quero lhe convocar a que você abra no capítulo de número 6,
Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. E eu quero lhe convocar a que você possa ler comigo, participar e partilhar da palavra de Deus comigo, lendo no capítulo 6, e nós vamos começar no versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 6, começando no verso 16, e nós vamos até o versículo de número 21. Eu sei que já levantamos, já sentamos, mas eu queria pedir o obséquio dos irmãos, daqueles que podem, se coloquem de pé para a gente ler a palavra do Senhor, por favor. Repetindo o texto bíblico, Evangelho de João, capítulo de número 6, do verso de número 16 até o versículo de número 21. Nós vamos proceder a esta leitura de modo alternado. Eu vou ler os versos de números pares e os irmãos, por favor, a uma só voz, leiam os versos ímpares. Se você tiver alguma dificuldade, mas eu não tenho Bíblia, mas no meu smartphone não tem o aplicativo da Bíblia. Está aqui, você pode participar. Vamos juntos, repetindo o endereço bíblico. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 16 até o versículo de número 21. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Vamos ler os dois últimos versículos, leiamos. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Quem crê nesta palavra, diga amém. Vamos orar mais uma vez. Curve sua fronte. Senhor, nós poderíamos apenas ler, nos assentar, porque cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. E ela prospera naquilo mesmo que o Senhor já designou desde os tempos eternos. Não é novidade para o Senhor estarmos aqui reunidos nesta noite. O Senhor já sabia de todas as coisas, porque o Senhor é onisciente. Esse é um atributo, Senhor, que nós não possuímos. E nós bendizemos o Senhor, nosso Deus, por conta deste atributo incomunicável, poderoso, grandioso. E por conta da Tua onisciência, ó Deus bendito, humildemente estamos diante do Senhor para pensar, para ponderar, para aprender, para subtrair, para tomar esta perícope e aplicar o nosso coração. E nós queremos humildemente, em primeiro lugar, eu quero confessar a minha pequenez. Eu quero confessar a minha falta de conhecimento. Eu quero confessar a minha dependência do Senhor. Porque a palavra santa do Senhor diz que o Senhor agindo, ninguém impedirá. Não se diz respeito a nós agindo, mas ao Senhor. E por conta da Tua palavra que diz, quando o Senhor age e ninguém impede, nós te pedimos humildemente, usa-nos para a glória do Teu nome, Senhor. Fala conosco nesta noite. Aquietes o nosso coração. E todos nós que estamos aqui, independente de conhecer o texto de cor, independente de ter ouvido sermões os mais variados sobre o texto, pedimos humildemente, trata conosco nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos humildemente,
aquiete-os o nosso coração. Nós assim rendemos toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração ao nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus, a quem nós dirigimos nossa prece, e é confiados nos seus méritos, que nós apresentamos nossa oração a Deus, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor. Eu queria perguntar aos irmãos da sonoplastia, eu posso tomar esse microfone à mão? Eles já deram um sinal lá. Muito bem. Vou deixar aqui do ladinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei disso, e você também sabe, que todo servo de Jesus Cristo, todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus, tem consciência que Deus é soberano em todas as coisas. Todo aquele que confessa o nome do Senhor, crê na soberania do Senhor. Porque, do contrário, não seria servo do Senhor. Essa consciência da soberania de Deus não é resultado de elucubrações aleatórias que tomem conta da nossa mente. E nem é mesmo resultado dos conceitos teológicos que nós lemos nos compêndios os mais variados. Berkoff, Clark, Rod e outros tantos. Mas esta certeza da soberania de Deus, ela é advinda pela fé, pela confiança no nome do Senhor Jesus. O profeta Isaías, que nós conhecemos tão de perto, ele afirmou no seu livro, no capítulo de número 45, ele nos disse no verso 7, e ele nos declara que reconhecia a total soberania de Deus. Ele diz, falando sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, falando para Israel, diante do que Ciro estava prestes a fazer com o povo de Israel, ele diz assim, o profeta Isaías, acerca de Deus. Ele diz, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías então dizia, eu creio piamente na soberania de Deus, porque ele faz o bem e também ele, se ele quiser, ele faz também o mal. Aí você diz, e Deus pode tratar com o mal? Irmãos queridos, não é assunto para a gente discutir agora, mas a gente conhece que Deus tem domínio sobre todas as coisas. Se não bastasse, Salomão, em um dos seus provérbios, no capítulo de número 16, ele também reconhece a própria soberania de Deus. E ele diz, Salomão, que é Deus que determina o resultado de todas as coisas. Capítulo 16, verso de número 33, nos diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Tudo que acontece na nossa vida, crendo ou não crendo, aceitando ou não aceitando, servindo a Deus ou não servindo, tudo o que acontece tem a determinação divina. Tudo. E ainda, Paulo, por sua vez, disse que Deus era soberano nas suas decisões, nas suas ações. Deus era soberano nos seus feitos, ou seja, ele diz, Deus é soberano nos seus feitos, não é simplesmente passado no sentido de que ele escreveu, mas a palavra continua viva e eficaz. E ele, se referindo a Deus, ele diz que Deus é o único Rei soberano, único. Ele não divide sua glória com ninguém. Só para você ter uma ideia, 1 Timóteo, capítulo de número 6, Paulo vai falar sobre esta realidade, e ele nos diz assim, 1 Timóteo, capítulo de número 6, talvez você conheça até de qual é esse texto sagrado, mas eu queria ler para a gente não tropeçar em nenhuma palavra, em nenhuma vírgula, em nenhuma acentuação gráfica do texto. Mas ele diz, capítulo 6, 1 Timóteo, começando no verso 15. Ele falando, apelando a Timóteo para fugir das coisas mundanas. Ele, então, depois de exortar que
a exortar Timóteo para que entendesse que Deus preservava todas as coisas, ele começa dizendo no verso 15: a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele contribui ainda com essa grandeza de Deus, essa infabilidade de Deus. Os atos soberanos de Deus, ele diz, o qual possui imortalidade. E diz mais, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Aí ele conclui dizendo a Timóteo, a ele, ao Deus Todo-Poderoso, soberano, que domina sobre todas as coisas. Ele conclui no verso de número 16, a ele honra, a ele honra, a ele honra e poder eterno. E todos que ele acompanhavam a leitura disseram, amém, assim seja. Então, irmãos, nós chegamos à conclusão de que Deus domina sobre todas as coisas. Ele continua sendo soberano. Embora que alguns parladores, embora que alguns tolos, embora que algumas pessoas dizem, afirmam e reafirmam, se Deus existisse, não havia tanta violência. Se Deus existisse, não havia tanta fome. Se Deus existisse, não havia isso e aquilo outro. E para existir isso, depende de Deus. Isso é problema do homem. Isso diz respeito ao pecado que habita no coração do homem. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso, porque Ele é soberano. E Ele merece toda a nossa adoração. E alguns desses parladores ainda se levantam contra o Senhor. Se não bastasse, além do profeta Isaías, além de Salomão, além de Paulo, além de Judas, que nós podíamos citar, além de Pedro, além de Daniel, além de Miqueias, além de outros textos, tantos bíblicos, como do Pentateuco, onde Moisés, por várias vezes, fala sobre esta soberania de Deus. Na atualidade, nós temos os livros de teologia, que mostram esta total soberania de Deus. Por exemplo, a teologia sistemática, ela diz que Deus possui atributos, qualidades, sinais distintivos. Deus possui características divinas. E essas características divinas são reveladas, são mostradas para o mundo inteiro. Embora que muita gente não enxergue, e a história, um ditado popular diz que o pior cego é aquele que não quer ver. A própria Bíblia diz no Salmo de número 19, que você sabe de cor, ele diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, dizendo o quê? Que Deus existe. Então a teologia, seguindo este texto, este versículo que nós acabamos de citar e tantos outros, diz que Deus é soberano por conta dos seus atributos. E aprendemos à luz da teologia. Deus é autônomo em tudo que faz. Deus é autoexistente. Ele não foi criado por ninguém, a si mesmo se criou, se assim podemos dizer. Ele é imutável, Ele é misericordioso, Ele é infinito no seu ser. A soberania de Deus, que é um dos seus atributos incomunicáveis, é uma verdade revelada pelo próprio Deus nas suas Escrituras. Aí você pode chegar aí, depois dessas rápidas considerações, e dizer, tudo bem, pastor, mas o que é que o senhor quer falar nesta noite para nós? Eu quis começar descortinando para você quem é esse Deus. Quem é esse Senhor? É bem verdade que na história humana, e você conhece, nós temos estudado, muitos têm se debruçado, nós sabemos que no curso da história humana, muitos movimentos se levantaram para anular esta soberania de Deus, o poder do Senhor, a ideia de Jesus Cristo. E eu queria citar pelo menos 3 movimentos que se levantaram para querer anular a questão da existência de Deus, sua soberania, seu poder e sua graça. Um desses movimentos do transcurso da história foi um movimento que surgiu no século III da nossa era, da era cristã, surgiu na Pérsia, e esse movimento é chamado de maniqueísmo. E o seu fundador é maniqueu.
E o maniqueísmo afirmava, dizia que o homem, o ser humano, é incapaz de saber, de conhecer, de entender, de aceitar se existe divindade. Para o maniqueísmo não existe divindade. Não podemos estar certos, dizia Maniqueu, não podemos estar certos de que haja alguma realidade da existência de um Deus. Não podemos estar certos dessa realidade. Depois, um outro movimento que surgiu, materialismo. Foi outro movimento que pregou sobre essa questão. E um dos seus ícones maiores, já ouvimos falar certamente sobre ele, é um cidadão chamado Jean-Paul Sartre. Muitos já ouviram falar sobre ele. Ele dizia: o ser humano é responsável em definir a sua existência, e não Deus. É o homem que traça o seu caminho como bem lhe entender. Não há influência de nenhuma divindade naquilo que o homem escolher fazer. A lei do engano. Que tolice. Que besteira sem precedentes. O próprio texto bíblico, Jesus falando sobre o seu poder, ele diz: qual é a pessoa que pode acrescentar um côvado, essa medida à sua existência? Você pode dizer com certeza, assinar um papel, registrar em cartório, se o cartório hoje estivesse aberto, se fosse dia normal de trabalho, você poderia dizer: amanhã, a esta hora, às 20h10, eu estarei vivo. Quem é capaz de dizer isso? Eu fui pastor numa época, numa determinada cidade. Lá naquela igreja tinha 4 médicos, só de começo. Depois surgiram mais outros que foram se formando, e uma bênção. E aquelas 4 pessoas que eram médicas eram 4 irmãs. De 5, 4 eram médicas. Cada uma numa especialidade diferente. E um dia, depois do culto, eu perguntei para elas: fulana, você pode atestar aqui? Eu bolei um papel escrito à mão, a caneta, dizendo: eu, fulana de tal, atesto ao pastor Dalmácio mais 2 dias de vida. Eu mostrei assim para ela: você atesta esse negócio? Ela disse: pode rasgar, porque isso não diz respeito a mim. A outra não sabia, aí eu dei a volta e disse: vou pegar a outra. Perguntei às 4, vocês podem me atestar pelo menos 2 dias de vida? Todas elas foram unânimes. Ninguém. Mas o materialismo diz: nós somos responsáveis em decidir a nossa existência. Até, dizem eles, nós somos capazes de definir a data, não precisa, mas de forma até imprecisa. Nós podemos definir a data da nossa morte. O outro movimento que se levantou, além do materialismo, além do maniqueísmo, foi o agnosticismo. E esse agnosticismo, ele dizia, ele pregava, ele negava veementemente a existência de uma divindade. E muitos dos seus defensores diziam: o homem precisa viver e precisa aprender que nós não dependemos de Deus. Temos que varrer da mente humana a existência ou a ideia da existência de um Deus. E aqui dou mais outra parada. E você pode: pastor, mas onde você quer chegar à luz do texto? Não é o que tem acontecido nos nossos dias? A pós-modernidade não tem pregado isso? Outros tantos movimentos não têm pregado isso? Que nós podemos viver muito bem sem a concepção e a ideia da existência de um Deus? Muito bem. Quando olhamos para o texto bíblico que acabamos de ler, que foi escrito pelo apóstolo João Marcos, constatamos que o Senhor Jesus Cristo é de fato o Verbo encarnado, é o Deus presente, é o Deus entre nós. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, mas também é o verdadeiro homem. Quando nós começamos a ler esse texto, nós descobrimos que Jesus veio em carne para que se cumprisse as Escrituras. Foi concebido por uma pecadora, mas não teve pecado nenhum. Morreu como um pecador, mas foi assunto aos céus sem pecado nenhum.
E enquanto esteve entre nós, ele pregou a respeito da grandeza, da soberania dele, que representava o seu Pai, a própria divindade aqui na terra. Ele dizia, nós somos soberanos em tudo que nós fazemos. João mostra claramente nesse capítulo de número 6, João apresenta claramente neste capítulo de número 6, que o sol estava se pondo. Ele diz, a começar no verso de número 16, ele diz que ao descambar o dia, ou seja, depois de passar tão rapidamente o dia, é claro, está subentendido, é patente aqui, a noite estava se aproximando. E os seus discípulos desceram agora para a praia, para o mar, porque haveriam, a mando do próprio Jesus, tomar a embarcação e partir para o outro lado. É bem verdade que os discípulos estavam cansados. E se você for ler a partir do capítulo de número 4, você vai descobrir que a jornada destes homens que acompanhavam Jesus, seus discípulos diretos, não foi uma jornada fácil. Viram muitos sinais, viram muitos prodígios. Jesus trabalhou muito. Jesus praticamente não reclinou a cabeça para dar um cochilo. Ele curou uma mulher cirofenícia. Ele então falou sobre a ceifa e os ceifeiros. Ele curou o filho de um oficial. Ele curou um paralítico. Jesus, depois de fazer todos esses sinais, ele diz, eu quero que vocês entendam a minha missão. Eu estou aqui como Deus soberano para mostrar a minha missão. E como que, para encerrar a conta, para dar a cartada final, o capítulo 6 começa dizendo, agora Jesus multiplica pães e peixes. 5 pães e 2 peixinhos. O que ninguém podia imaginar. O que muito dinheiro não dava para comprar imediatamente, abruptamente, para alimentar todas aquelas pessoas. E agora os discípulos veem o Senhor Jesus na sua simplicidade, na sua serenidade, como representante dos céus no nosso meio, na terra. Ele dá uma ordem e à medida que eles vão distribuindo, agora aquilo vai se multiplicando e quase 12 mil pessoas comem apenas de 5 e 2 elementos, todos se fartam, comem o suficiente, a ponto de sobejar 12 cestos. E agora, depois de toda aquela programação de aniversário, vamos assim fazer uma paráfrase, depois de toda aquela programação de aniversário, agora o Senhor Jesus diz, é hora de partir, é hora de tomar embarcação, é hora de ir para o outro lado, porque é trabalho para nós realizarmos lá. Ainda temos que fazer outras coisas, outros sinais. O Senhor Deus ainda vai se revelar a tantas outras pessoas, como se revelou a esta multidão, como foi curada a mulher cirofenícia, como o filho do oficial que estava morto e reviveu. O Senhor ainda tem que fazer sinais e prodígios. E aqui eu abro um parêntese e digo, nesta noite, o Senhor Jesus está presente entre nós como sempre esteve, para continuar fazendo sinais e prodígios no nosso meio. Ele continua presente para manifestar a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia e intervir de maneira soberana no curso da nossa caminhada. Mas o texto também nos diz que logo que começaram a navegar, logo começaram a conduzir aquele pequeno barco, não tinha motor de popa. Simplesmente, talvez, remos. O texto não diz se tinha remos ou tinha velas, mas imaginamos que talvez aquele barquinho seja conduzido pelos remos. E talvez 2 homens que estavam naquele barco começaram a remar. Depois de aproximadamente 3, 4 milhas, de uma viagem de aproximadamente 14 milhas, ou seja, a cerca de 1/4 que correspondia àquela viagem, uma viagem tão pequena, uma viagem tão rápida. Talvez eles demorassem para atravessar aquelas 14 milhas, talvez eles gastassem umas 2, 3 horas de viagem. O texto também nos diz, eu estou supondo, eu estou conjecturando. E depois deles darem algumas braçadas, depois deles remarem por cerca de uns 40 minutos, começa a acontecer o inesperado. O texto bíblico diz que o tempo mudou repentinamente.
repentinamente. O vento estava sendo encurralado de um lado pelas montanhas de Golã, do outro lado pelas montanhas da Galileia, e ali aquele mar onde eles estavam, um lago onde eles estavam, começa o que não tinha talvez no curso do conhecimento deles, ter o mar ou aquele lago se encapelado, como se encapelou daquela maneira. E o texto começa a dizer que as ondas eram abissais, que o vento era excomunal, que aquele pequeno barco, aquela pequena embarcação estava sendo açoitada. E eles olham um para os outros e tentam controlar, tentam remar talvez com mais força, mas sem lograr êxito. E eles certamente disseram para os outros: agora é o nosso fim, agora é o ponto final, agora acabou-se a nossa sorte, agora nós não veremos mais Jesus. Talvez eles tenham até conjecturado, bem que o mestre podia estar aqui, se ele estivesse conosco nesse barco, ele faria alguma coisa e nós estaríamos ilesos, estaríamos salvos, mas nem Jesus para nos acompanhar. A embarcação é sacudida de um lado para o outro, ela não obedece nenhum comando, o perigo é iminente, a ameaça é real, o naufrágio parecia inevitável. Às vezes é assim na nossa caminhada, às vezes é assim na nossa vida. Às vezes o nosso barco é jogado de um lado para o outro, às vezes é sacudido, tem aquela onda que vai, sobe e desce. Eu não sei se você já foi à praia e já andou, por exemplo, de bodyboard. Interessante. De vez em quando vem uma onda e dá um chacoalho em nós, dá um caldo, e a gente é tragado pela onda, embora que esteja com o pé amarrado, ainda dá para beber pelo menos 2 dedinhos de água salgada, ou de uma água qualquer outra, não sei onde você vai praticar esse esporte. Aqueles estavam dizendo, agora nós vamos engolir muita água e vamos morrer asfixiados, nossos pulmões vão ser inundados e nós não vamos sucumbir. Não dá tempo de chegar ao resgate, não dá tempo do socorro, não há pescadores na região, nós não temos como lançar um foguete de SOS para dizer que nós estamos na bancarrota. Nada disso! Esse texto quer nos mostrar, e aqui nós queremos entrar propriamente dito na nossa palavra desta noite. Esse texto quer nos mostrar que quando nós perdemos definitivamente o controle da situação, se nós crermos, confiarmos e depositarmos a nossa fé num Deus soberano, Jesus está dizendo através destes versículos, destes 6 versículos, eu continuo soberano, agindo soberanamente. Eu sou o Deus de todas as coisas e eu estou no controle de toda e qualquer situação. Partindo dessa premissa, eu queria meditar durante alguns instantes sobre o seguinte tema. Deus continua no controle. Deus continua no controle. É o nosso tema. Você pode repetir comigo qual é o tema? Segunda vez? Aliás, ele nunca perdeu o controle. Nunca perdeu o controle de todas as coisas. Deus continua governando sobre todas as coisas. Este episódio, então, nos comunica 3 lições, podíamos subtrair outras tantas, mas eu quero, durante este tempo de meditação, eu quero subtrair 3 lições para o nosso enlevo espiritual, para o nosso aprendizado, para o nosso bem-estar, para alimentar a nossa fé, para nos trazer despertamento, para continuarmos crendo no Senhor. Eu quero subtrair 3 lições à luz do nosso tema. Deus continua no controle. E eu vou usar aqui uma expressão. Toda vez que eu falar, vocês respondem, Deus continua no controle. A expressão que eu vou usar, tá ligado? Quando eu falar, tá ligado? Quando eu parar, você diz, Deus continua no controle. Vamos fazer assim? Pelo menos a gente não cochila. E se alguém cochilar do lado, você, bem carosamente, diz, fala. Tá ligado? Em primeiro lugar, aprendemos que Deus continua no controle quando os nossos recursos acabam. Deus continua no controle
quando os nossos recursos acabam. Repouse os seus olhos no verso de número 18. Por favor, leia comigo o verso de número 18. Eu estou no Evangelho de João, no capítulo 6. E eu estou lhe convidando para que você leia comigo o verso de número 18. Vamos lá? Leiamos. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. E o mar começava a empolar-se. Isso eu já ouvi no nosso dia a dia alguém falar, quando se come alguma coisa que dá alguma reação alérgica, diz, nossa, fulano está todo empolado. Já ouviu falar essa expressão? Cheio de caroços, todo encaroçado. Agora o mar parecia uma pista cheia de caroços, cheia de ondulações. Ele estava totalmente empolado. Aquilo que era para que o barco deslizasse, agora estava cheio de ondulações, cheio de quebra-mola. E eles faziam isso, e faziam isso, e faziam isso. E agora eles olham para si próprios e vê que os recursos deles acabaram. A bem da verdade, todos nós como seres humanos somos impotentes e rasos de recursos. Já prestou atenção? A mídia fica dizendo, tome a vacina. Eu já ouvi dizer que daqui mais algumas semanas virá a 4ª dose. E quando chegar eu vou estar lá na fila. Olha aqui. Furo velhinho. Está na hora de tomar a dose. Mas a vacina é garantia de que nunca você vai pegar a tal da Covid? É a garantia? Alguns anos atrás, em 2018, estava o surto da febre amarela, lembra? Mas se você se vacinar, você não vai contrair a febre amarela. É assim que funciona? E a gripe, que pegou tanto dos irmãos aí, muito parecida com a Covid, me levou para o tapete, me nocauteou, fiquei de cama, fiquei ruim, tomei remédio que nunca tomei, estava mal. E a minha esposa, muito querida, orava todo dia, meu Deus, conserve esse velhinho com vida, eu ainda preciso dele, tem misericórdia dele. E parece que Deus ouviu a oração dela, porque eu ainda estou vivo. Passei por aquilo. Irmãos, nós não temos recursos para todas as coisas. Nós não temos recursos. Você pode determinar o dia da sua morte, você pode determinar quantos dias você vai viver. Já prestou atenção que nós somos parcos de recursos? Já prestou atenção que nós não conseguimos dominar muitas situações? Está lá os irmãos e a cidade de Petrópolis precisando de ajuda. Como temos visto nas redes sociais o pedido de socorro. Alguém podia controlar aquela quantidade exacerbada de água que se derramou sobre aquele município carioca? Ninguém. Você já viu o tsunami? Aquele que eu não vou nem falar antes, mas depois que atingiu o Japão. Que coisa terrível. Quem já foi ao Nordeste, você já foi até Recife, já foi até Olinda, e você já prestou atenção que nas praias de Olinda há barreiras enormes de pedras grandiosas para conter o avanço do mar? E eu não sei se você já olhou que determinadas regiões lá de Olinda, aquelas pedras não conseguem deter o avanço das ondas, para mostrar que o homem não tem controle de todas as coisas. Você pode dizer, esta semana eu não vou ter dor de cabeça, minha perna não vai doer. E até alguns dizem por aí, tem até ensinado em algumas igrejas, né? Se você crê, você pode determinar, eu não vou ficar doente. É mesmo, talvez você nem fique doente, morra logo de uma vez. Então não fica doente. Mas o que eu quero lhe dizer é que nós temos limitações, somos impotentes, somos parcos de recursos. E tudo aquilo que aqueles homens conheciam de embarcação, tudo aquilo que eles conheciam que dizia respeito ao controle das ondas, ao caminhar, sair de um ponto A para um ponto B, eles conheciam perfeitamente. Mas neste momento, eles olham para si próprios e dizem, nós somos impotentes.
Então começa aqui, eles começam a aprender, eles começam a entender que quando os nossos recursos faltam, Deus entra com providência na nossa vida. Quando os nossos recursos faltam, Deus entra com sua maravilhosa graça e nos atende. Quando nós não temos mais o que fazer, quando nós não enxergamos mais a luz lá no fim do túnel, vem ao nosso encontro o Senhor Jesus e diz: eis, meu filho, que estou contigo até a consumação dos séculos. Se você observar direitinho, pelo menos eu queria apresentar 3 exemplos de 3 homens que os seus recursos acabaram e eles não viram saída para os seus problemas, mas eles dependeram da graça e do poder soberano de Deus. Um deles é Samuel. 1 Samuel capítulo 7 vai nos mostrar que Samuel e aqueles homens não tinham mais como resolver as suas demandas. Estavam definitivamente falidos. Estavam aos olhos daqueles que o acompanhavam. Estavam, então, derrotados. A derrota fora decretada por conta dos seus inimigos. E então Samuel, no capítulo 7, a partir do verso de número 3, Samuel fala à casa de Israel dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração do Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Por conta desse apelo de Samuel, o verso 4 vai dizer o que foi que aconteceu no coração do povo de Israel. Diz assim: então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes e serviram só ao Senhor em Mispa. Tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filhos de Israel ouviram que os filisteus, ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, eles não tinham mais recursos. E os filisteus eram muitos. Olha o que continua dizendo o texto. Subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Não tinham mais recursos, não temos armas, não temos poderio bélico, não temos gente suficiente, não temos estratégia, nós não temos mais forças, estamos cansados, vamos perder tudo. Aí o texto nos diz: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. E o que é que acontece quando faltam os recursos? Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocaustos ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor fez o quê? E o Senhor fez o quê? Lhes respondeu. Lhes respondeu. E o que é que aconteceu? Verso de número 10. Enquanto Samuel oferecia o holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas aconteceu o que ninguém imaginava. Olha a soberania de Deus entrando em ação. Diz o final do verso de número 10. Mas trovejou o Senhor aquele dia, com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Sem nenhuma espada, sem nenhuma flecha, sem nenhuma faca, sem nenhum escudo, sem nenhum pedaço de pau, sem nada, eles foram vitoriosos diante dos filisteus. Por quê? Porque quando faltam os nossos recursos, Deus entra com providência. E Deus entrou com a providência inimaginável. Qual foi a ação de Deus? Trovejar. Você é daquelas pessoas que tem medo de um trovão forte, de vez em quando me assusta os trovões. Quando dá aquele clarão, você pode esperar. Dependendo do clarão,
O estampido é assustador. De madrugada, por exemplo, você dormir no maior sono, tranquilão. Meu irmão querido, minha irmã amada, você chegou aqui nesta noite e eu não quero aqui pregar semelhante o que alguns têm pregado, mas eu quero dizer, não é filosofia de autoajuda, não é pensamento positivo, mas é Bíblia Sagrada. Se você chegou aqui destruído, e ninguém até talvez saiba, se você chegou aqui desanimado, se você chegou aqui macambúzio, com espírito derrotado, você olha para si próprio, olha para a sua casa, olha para a sua família, olha para o alto, olha para baixo, olha para a esquerda, olha para a direita, e você não vê mais saída, os seus recursos acabaram. Aqueles homens, quando os seus recursos acabaram, eles aprenderam que Deus ainda continua no controle das nossas vidas. Eu poderia falar sobre Moisés. Lembra-se, quando está defronte do mar, os recursos acabaram. Eu poderia falar também de Ezequias, que recebe uma carta desaforada de Senaqueribe. E Senaqueribe diz, olha, nós vamos dar cabo de vocês. Ezequias fica tão atônito, fica tão desgovernado da mente, tão preocupado, que ele diz, nós não temos mais recursos. Mas no momento exato, Deus desbaratina os assírios, Deus destrói o poder de Senaqueribe. Numa noite, mais de 180 mil soldados da Síria morreram de uma maneira inexplicável. Quem foi que fez tudo isso? O Senhor. Porque quando os nossos recursos acabam, Deus entra com providência. Mas há uma segunda lição. E eu queria que você lesse comigo, por favor, desta feita, agora o verso de número 19. João capítulo 6, verso de número 19. Está ligado? Deus continua no controle. Está ligado? Deus continua no controle. Verso 19, vamos ler juntos? João capítulo 6, verso 19. Aprendemos, em primeiro lugar, que Deus continua no controle quando os nossos recursos acabam. O verso de número 19 vai nos dar a segunda lição. Leiamos. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Qual é a segunda lição? Está ligado? Deus, de fato, continua no controle, porque Ele usa as dificuldades para chegar até nós. Deus usa toda e qualquer demanda da nossa vida, mesmo que você não entenda, mesmo que você talvez fique revoltado, mas são nesses momentos periclitantes que Deus vem ao nosso encontro. Foram nesses momentos difíceis que Jesus foi ao encontro daqueles moços que estavam a um ponto de perder a própria vida e o próprio barco. Talvez por conta dos ventos rijos que se levantaram, talvez eles pudessem ter sido despedaçados pelas ondas, pela fúria das águas. Mas em meio a todas aquelas dificuldades, a Bíblia nos mostra que Deus, como soberano que é, continua no controle, e aprendemos à luz do texto que quando faltam os nossos recursos, Deus usa as dificuldades para chegar até nós. A bem da verdade, as dificuldades nunca foram, vou repetir pela terceira vez, as dificuldades nunca foram barreiras para Deus agir como Ele quer e da maneira que Ele quer. Nunca foram dificuldades. Nunca. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Acabaram-se os recursos. E eles mesmo assim foram lançados onde foram lançados. E quando aqueles moços e o rei olhava e via que eles estavam vivos, passeando, eu acho que aquele lugar era muito mais quente do que Cuiabá, do que talvez Santarém, no Pará.
do que talvez Colatina lá no Espírito Santo. Era muito quente. Mas, no entanto, quando aquele rei e os seus súditos olham, alguma coisa esquisita está no meio deles. Deus entrou com socorro na vida daqueles homens. Lembra-se de Jericó? Lembra-se quando o povo de Israel chega diante dos muros? Não tinham mais recursos. E o Senhor Deus poderia muito bem ter dado sabedoria a alguém, como deu a Bezalel lá no texto de Gênesis, para criar objeto de artes e outras tantas coisas. Deus poderia ter dado sabedoria para Josué, para Caleb, ou qualquer outro povo. Olha, eu quero apresentar Deus como sendo o arquiteto. Ele podia ter dado uma ideia para eles. Fazem um canhão. E quando vocês derem o primeiro tiro, metade daquela muralha vai cair. Mas Deus não fala nada disso. Deus usa o absurdo. Ou não é absurdo? Deus diz, toca as buzininhas de vocês. E não somente isso, deem grito. Já pensou se nós começarmos a cantar aqui e todo mundo, aleluia, glória a Deus, e essas paredes. Meus irmãos queridos, foi Jesus que entrou por uma das portas do muro de Jerusalém para mudar a vida de um homem que não tinha mais recursos. Ele mesmo confessou, olha, toda vez que essa água se mexe, eu quero que alguém me lance, mas não tem ninguém que me lance. E Jesus disse, eu sou a porta da esperança para você, eu sou o que pode lhe trazer auxílio. Agora você encontrou aquele que veio ao seu encontro, sendo redundante mesmo, para mudar a sua sorte, para mudar a sua vida. Você que entrou aqui, que está abalado, que está deteriorado, que está, para não usar uma palavra chula, para que está talvez derrotado. Não fique pensando que você está sozinho. Porque o Senhor, nesta noite, vem ao nosso encontro para dizer, eu estou no controle. Ele continua no controle. Como foi difícil esses tempos de pandemia, lembram? Desde 2019, quando em março nós não pudemos mais nos reunir, não foi em 2019? 2020, nós não pudemos mais nos reunir. Lembra como nossas igrejas foram abaladas? Lembra como a nossa própria caminhada com Cristo foi abalada? Nós não podíamos sentar juntos, não podíamos estar na igreja. Tudo bem que nós temos o recurso da informática, das mídias que transmitem, mas não é a mesma coisa. Lá na sua televisão, você vendo o notabilíssimo reverendo João Marcos pregando, ele podia olhar para você, sorrir, mas por mais que você piscasse o olho, desse um tchauzinho, fizesse assim, ele não enxergava, não havia interação. E Deus então sai em nossa direção e diz, meus filhos, eu quero arrebanhar vocês novamente para vir à casa do Senhor. E nós estamos aqui reunidos, porque quando faltaram os nossos recursos, Deus veio ao nosso encontro. Finalmente, nós encontramos o verso que eu queria terminar, que está no verso de número 20, 19 e 20. E eu queria ler para você. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco. E ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não temais. Está ligado? Deus continua. E de fato Deus continua no controle. Quando os nossos recursos acabam, Deus continua no controle. Deus continua no controle, porque em meio às dificuldades, às lutas, aos problemas, às dores, às tristezas e às decepções, diante de tudo isso e tantas outras coisas que nós poderíamos nomear, o Senhor vem ao nosso encontro. Vem ao nosso encontro. Ele vem até nós e aprendemos que Deus continua no controle e sempre continuará no controle, porque Ele sempre chega na hora certa.
Deus sempre chega, e Jesus nos mostra que Ele só chega na hora certa. Nem eu, nem você, nenhum de nós está blindado, está ileso das dificuldades. Você está ileso das dificuldades? Tem até um livro que foi escrito, e aqui não é hora de criticar, não é hora de falar mal de livro de ninguém, não precisa falar autor, fala sobre casamento blindado. Já viu falar? Casamento blindado. Ho, ho, ho. Irmãos queridos, não existe casamento blindado. Tem dia até com o vento da madrugada a gente amanhece insosso ou salgado demais. Já prestou atenção? Tem dia que a gente amanhece sem quê nem para quê. Tem dia que a gente amanhece, a esposa pergunta, oi, bom dia. E você, bom dia. Tudo bem? Sim. Vai tomar café? Sim. Vai trabalhar? Sim. Já viu que respostas belas e bonitas? Tem dia que a gente amanhece assim. Do contrário, é a esposa. Você levanta, está na hora de você ir para o trabalho, você diz, oi, amorzinho. Ela, oi. Você vai levantar? Não. Vai fazer café? Não. E como é que eu vou fazer? Se vire. Tchau. Não é assim que às vezes acontece? Talvez eu possa falar aqui sobre 3 casais que estão aqui que nunca tiveram dificuldades no casamento. Eu não vou citar o nome para os irmãos. Depois eu vou falar para o pastor Daniel Ruvenal. Vocês perguntam a ele, porque vocês podem aprender. O casamento deles estão blindados. Mas não é sobre esse tema que eu quero falar. Mas eu quero dizer que quando as coisas vão de mal a pior na nossa vida, a gente pensa que Deus nos abandonou, nos deixou do lado, nos colocou à beira do caminho, nos colocou, escanteou a nossa vida. Tem gente que fica dizendo, ó vida, ó dor, Deus nunca olhou para mim, Deus não entrou com providência. Às vezes é você que não está enxergando Deus agindo na sua vida. Às vezes somos nós que não enxergamos que Deus está entrando com providência. Às vezes é porque nós não lemos a palavra, e Deus fala diretamente conosco através da sua palavra. É preciso ler alguns textos bíblicos, colocá-los alguns na nossa mente. Colocar, por exemplo, o Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e não faltará mesmo. Não venha com a história, não faltará um BMW, pule fora, porque vai faltar mesmo. Agora, talvez, aquela bicicletinha cansada, Deus vai te dar, para você não se orgulhar. Não me faltará o passeio. Não faltará mesmo. Outro dia um irmão na igreja disse, eu fui passear com minha família. Eu disse, que bênção, você foi passear. Nós fomos andar de metrô. É um passeio ou não é um passeio? Para quem nunca andou de metrô. Aí você disse, não é um passeio, eu queria ter ido, era mais para a Austrália, para Toronto. Então, meu irmão, você precisa começar a aprender a valorizar a caminhar de metrô, de ônibus. Não estou dizendo que não presta, não estou dizendo que é mal. Mas se Deus te der uma oportunidade para sair para outro lugar, vá. Pegue com todas as suas forças. Celebre o Senhor. Veja que Deus, quando a gente está exausto, quando a gente está cansado, exaurido, quando a gente não tem mais forças, Deus entra com providência na nossa vida, porque Ele sempre chega na hora certa. Sempre chega na hora certa. Foi o próprio Cristo que disse, João capítulo 16, verso 33. O que é que ele diz? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o quê? O mundo. Meu irmão querido, aprenda que Deus continua no controle. E Ele está no controle e continuará no controle. E se Ele está no controle, as nossas dificuldades, mesmo que elas sejam abissais, mesmo que elas sejam excomunais, Deus vai chegar na hora certa para trazer o conforto aos nossos corações. Foi muito duro quando eu perdi o meu pai. Eu tinha terminado de pregar num culto na Vila Ré, um culto de quarta-feira. Quando eu cheguei em casa, chegou a notícia, já era quase 22 horas. Papai morreu. Eu disse, meu Deus, e agora? O que vou fazer? Como vou para Maceió? 22 horas. Entrei na internet e um voo que saía 23h45. Eu disse, tem que dar tempo. Corri para o aeroporto, embarquei, fui para Maceió. Quando cheguei lá, minha mãe desolada.
todos desolados. E eu não podia ficar de fora, eu também estava desolado. Mas depois que foi o seu corpo baixado à sepultura, veio um renovo da parte de Deus no meu coração, dizendo: oh, filho amado, eu estou com você até a consumação dos séculos. Depois de quase 10 anos e meio, foi a vez da minha mãe. E aí eu participei do martírio. Durante 28 dias, ela internada na UTI, entubada, e cada dia definhando. E eu dizendo: Deus, dá uma chance para minha mãe, traz ela de volta. Eu ia visitá-la na UTI, ela não respondia nada. Eu não tinha capacidade de cantar nada. Mas a minha esposa chegava pertinho do ouvido dela e cantava algumas músicas. Eu saía porque não aguentava, estava desolado. Mas na hora exata, o Senhor Jesus chegou com a consolação que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação. É Ele que nos consola. Aqui nós tivemos nesta igreja, nesses últimos praticamente 40 dias, quanta dor. Sábado estávamos aqui ontem derramando nossas lágrimas. Há outros dias atrás nós estávamos derramando nossas lágrimas. Talvez você, o emprego não apareceu e você está derramando suas lágrimas. Talvez você está no emprego, mas está a um fio de perder o emprego e Deus tem visto as suas lágrimas. Talvez você veio a este culto, mas está desanimado para servir o Senhor. Deus tem visto o seu coração. E quando você menos esperar, Deus entrará com providência na sua vida. Deus entrará com providência na sua caminhada e trará alento ao seu coração. Quando eles veem um vulto chegando, eles nunca imaginavam que seria Jesus. Quando eles veem, não tinha lanterna, não tinha luz, estava um breu. E o texto diz aqui que não tinha lua nova, nem lua cheia, não tinha nenhuma claridade. Mas eles, quando estavam se aproximando do barco, eles veem um vulto. Imagine as ondas abissais, o barco sendo sacudido, a morte é iminente. E agora eles veem um vulto, o que é que eles tinham que fazer? Gritar. Socorro! Socorro! É um monstro! Não é assim que falam os nossos filhos? A minha neta diz: é o lobo mau. É o monstro que está vindo. Mas, no entanto, a Bíblia nos diz que quando nós passamos pelo problema, pela dificuldade, pela luta, pela perplexidade, vem o Senhor e diz: não tem mais, sou eu. Não tem mais, sou eu. Nossa igreja aqui em Carvalho já viveu 50 anos. Quantas dificuldades já provamos? Os irmãos são mais antigos. Quantas dificuldades já foram vividas? E todas elas, do passado, eu falo de hoje para o passado, eu creio que todas elas foram vencidas. Podem se levantar outras daqui para frente. Mas a palavra do Senhor está dizendo para mim, para você principalmente, faz parte da igreja de Carvalho. Não tem mais, sou eu. Não temam, eu estou no controle. Não temam, eu estou na direção da igreja. Não tema, eu estou com o pastor desta igreja, reverendo João Marcos. Não temam, eu estou com o nosso irmão, quase pastor, seminarista Daniel Ruvenal. Não temas, eu estou com um conselho. Eu cheguei aqui, eu estou com um conselho. Eu estou com vocês até a consumação do século. Você que entrou aqui talvez pela primeira vez e entendeu esta palavra, não temas, porque o Senhor pode estar com você se você crer. Eu quero terminar convidando a você a se colocar de pé, por favor.